Bom dia a todos. É com muita satisfação, muita honra que eu inicio a apresentação da diretoria eleita da Matra 15, da SMAT 15 para o biênio 2019-2021. Nós pioneiramente estamos fazendo essa primeira apresentação das diretorias eleitas justamente aqui no Fórum Trabalhista de Campinas, para prestigiar justamente a aproximação, não é, das diretorias da Matra e da SMAT com o primeiro grau, com os colegas magistrados, não é, na sua atuação, no seu dia a dia. Hoje é sexta-feira, não é, dia de expediente, dia de trabalho. Estamos recebendo a visita ilustre, não é, dos nossos integrantes da chapa, aquelas pessoas que conosco lutaram e participaram desse pleito eleitoral, bem como dos magistrados, né, que aqui atuam, de convidados, não é? E então é uma satisfação muito grande, né, de minha parte recebê-los, né? Quero agradecer imensamente essa participação e os nossos prezados e queridos magistrados, associados, desembargadores, titulares, substitutos, aposentados que nos acompanham pela internet, não é? Se trata, digamos assim, da primeira transmissão ao vivo da nova diretoria, da diretoria eleita, da Matra e da SMAT, a primeira de muitas, pois essa ferramenta, essa tecnologia, ela vai ser utilizada muitas outras vezes. É uma maneira, a tecnologia, ela tem que ser aprendida no dia a dia, porque a cada dia nós temos aí uma nova ferramenta, mas efetivamente ela aproxima, ela nos aproxima. A velocidade com que a internet permitiu que todos tomem conhecimento das informações também precisa efetivamente se mostrar e se revelar no intuito de aproximar a diretoria, nas suas reuniões e aproximar o associado das resoluções, das deliberações que a diretoria tomar a partir de então. Então, eu, César Basile, presidente eleito da Matra 15 e diretor-geral da SMAT 15, tenho a honra de compor a mesa com o vice-presidente, o Alexandre Aliprandino. Tenho à minha direita o meu saudoso diretor de aposentados, o Gaspar. À minha esquerda, o Maurício, que irá representar aí a SMAT, em sua fala, vai externar algumas posições já definidas da SMAT, e o Dr. Pitas, que vai nos honrar, vai nos saudar com algumas palavras também, aqui representando não só a chapa eleita, e a nova diretoria que toma posse hoje às 18 horas no TRT, como também o segundo grau, porque justamente um diferencial dessa diretoria que hoje assume é lançar olhares para todas as etapas da carreira, desde aquele substituto que acabou de tomar posse e que tem grandes dificuldades de integração, de se localizar, de entender exatamente qual as suas funções, aquilo que ele deve tomar a iniciativa, aquilo em que ele pode contribuir e deve contribuir para a integração, para o conjunto, assim como os substitutos que já estão há algum tempo e que possuem diversas dificuldades, mas que também possuem grandes responsabilidades, porque hoje não só o juiz titular ele assume responsabilidades, mas também o substituto, tanto o substituto móvel, que faz uma função muito importante, porque ele circula, ele se desloca, ele acaba atendendo a necessidades de várias varas do trabalho, mas também aquele fixo, que é praticamente um juiz titular em muitos momentos, como o titular mesmo, e as dificuldades que o juiz titular muitas vezes ele acaba enfrentando, com
um delta, né, com um número de servidores às vezes reduzido, com uma cobrança muito grande, né, para obtenção de metas, como os desembargadores, né, que os desembargadores também receberam, e nós sabemos, né, nos últimos anos isso vem crescendo, né, uma crescente diante do aumento da litigiosidade dos anos anteriores, vem recebendo um grande número, não é, de recursos, obviamente, de trabalho para o segundo grau. E os aposentados, não é, esse olhar que foi lançado desde o início da campanha, não é, a integração dos aposentados. Não é? Então, nós não podemos nos limitar a reconhecer o valor de quem já atuou como magistrado. Esse valor digamos assim, não se pode negar, é inegável esse valor e essa importância. Mas o aposentado ainda tem muito a nos oferecer. Então, como associado, o que nós queremos é aproximar esse aposentado, fazê-lo participar do nosso projeto, não é, de construção conciliada, negociada de soluções, não é, fazê-lo participar dos nossos projetos da ESMAT, não é, que é muito importante, fazê-lo participar do dia a dia da AMAT. Então, senhores aposentados, não é, associados, prezados aposentados, se sintam extremamente acolhidos também, não é, por esses magistrados que não só, não é, se espelham muito na história de vida, nas experiências, mas que também querem, com os senhores, com todos, compartilhar o dia a dia, compartilhar a vida associativa. Muito bem, senhores, eu vou fazer aqui, digamos, na sequência da palavra, eu vou conceder aí uma fala para o vice Aliprandino, que vai fazer algumas considerações breves, ao Gaspar, que aqui está representando os aposentados, ao Maurício, ao Dr. Pitas, à Roselene. Nós vamos fazer aqui, digamos, um rodízio de colegas, para que cada um possa apresentar, né, uma breve visão e uma breve perspectiva daquilo que será a nossa gestão. Eu, de minha parte, quero inicialmente já tratar de alguns assuntos, talvez até para fazer uma introdução para os demais colegas, mas assim, de minha parte, eu quero agradecer imensamente a confiança que me foi depositada pelo grupo, ao me escolher como candidato a presidente. Então, eu fui muito bem recebido pelo grupo e pelos associados que elegeram a chapa Renova Matra. Pela primeira vez na história, um juiz substituto, e no meu caso, inclusive, substituto móvel, atingiu essa condição de presidente. Então, a minha missão é muito grande. Eu entro para a história como o primeiro juiz substituto presidente, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é entrar para a história como alguém que conseguiu, na sua gestão, trazer muitos benefícios e um avanço que a AMATRA e a ESMAT ainda não experimentaram, diante de uma visão nova, de um novo modelo de gestão associativa. Então, do ponto de vista administrativo, eu gostaria de atentar aos senhores que eu já venho promovendo algumas reuniões do ponto de vista da estruturação, do que eu reputo seja importante para a nova gestão da AMATRA, e do ponto de vista financeiro, eu, sem querer puxar brasa para a sardinha, mas é um assunto que eu gosto muito de tratar, porque eu acredito que nós tenhamos a possibilidade de dialogar com o associado e oferecer ao associado uma informação que ele hoje busca. Ele vai ao encontro dessa informação no site, através de pesquisas, e eu pretendo mudar um pouco essa filosofia, digamos, ou esse modelo. Eu pretendo instituir o que nós chamamos de Minuto AMATRA. Primeiro porque o tempo urge, nós não podemos ser muito extensos, temos que ser mais objetivos em tudo que fazemos. Então, rapidamente, eu pretendo tentar sintetizar em vídeos de 1 minuto, em áudios de 1 minuto,
aquilo que mais importante tem acontecido, tanto do ponto de vista do cotidiano, né, das rotinas da Amatra, como do ponto de vista dos processos administrativos ou processos judiciais de mais relevância, como a questão da prestação de contas, né, essa prestação de contas que em algumas situações ela se dará de forma mensal, e em outras situações talvez com menor interstício por conta aí de ser aí uma despesa extraordinária. Então eu, desde então, já assumo o compromisso de prestar essa informação ao associado, né, de colocá-lo a par da saúde financeira da Amatra, né. Nos últimos dias, então, eu acabei tomando par da nossa saúde financeira, né. Nós temos uma saúde financeira boa, né. Nós temos um patrimônio de aproximadamente R$900 mil, né, de disponibilidades financeiras, né, realmente, para quem não conhece o jargão, mas realmente são recursos disponíveis, né, para utilização em despesas ordinárias ou investimentos, e temos um imobilizado que hoje soma algo por volta de R$800 e poucos mil. Isso tudo, evidentemente, já a partir de abril, isso eu vou relatar com precisão aos senhores. Mas eu já gostaria de dizer que eu assumo, então, a partir de hoje, uma associação que não tem problemas financeiros. É uma associação que vai permitir com que nós façamos um início de gestão, né, nos moldes que nós imaginamos ser possível, não é? Atendendo aí às nossas projeções e, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Na sequência, eu gostaria de dizer que haverá também um modelo diferente na forma de se comunicar com o associado, né? Então, essa comunicação vai ser multifacetada. Muito embora eu tenha acompanhado nos últimos dias alguns reclamos dos colegas, onde está o presidente, o que o presidente está fazendo, por que o presidente não fala, porque alguém fala por ele. Bom, a primeira explicação é aquela, eu estou, digamos hoje, já despachei pela manhã, eu continuo, até pelo menos o dia de hoje, como o juiz em exercício da titularidade de São Sebastião, razão pela qual, e lá estive até ontem presencialmente, fazendo as audiências todos os dias, porque não tenho o colega que atualmente está em férias, não tenho a companhia dele, então estou finalizando aí realmente minhas atividades jurisdicionais, mas dizer que realmente a partir de 1º de abril minha disponibilidade aumenta, não é? Eu vou interagir mais com o associado, essa é uma proposta da chapa, era uma proposta da chapa e ora se torna um compromisso das diretorias eleitas, né, na minha pessoa, mas eu gostaria que os associados entendessem que tudo muda, e uma das mudanças é justamente franquear, não é, a representação das chapas e a voz, não é, e todos os assuntos que giram em torno da pasta A ou B para os respectivos diretores. Então não será, digamos assim, nada diferente se os senhores encontrarem manifestações do vice Aliprandino, manifestações do Gaspar, que aqui se encontra, do Maurício, da Ana Cláudia, não é? Da Rosilene, da Ceci, do Rafael, não é? Quando se tratar de assuntos das respectivas pastas, ou dos regionais, ou da SMAT, ou do Conselho Fiscal. Então percebam, isso vai acontecer porque a mudança é necessária, não é? E essa é uma das propostas, que nós tenhamos mais participação, porque juntos chegaremos mais longe, não é? Depositar apenas a responsabilidade nas costas do presidente, isso realmente não vai nos conduzir a grandes resultados. E exigir dele, presidente, que se desdobre, digamos, em presenças, atos e manifestações, e só nele querer que a Amatra ou a SMAT se manifeste, é realmente, digamos, um pensamento pequeno, quando muitos podem contribuir, muitos têm extrema qualidade para fazer. Então, perfeito? Na sequência eu gostaria de falar um pouco sobre a interação, como haverá interação.
Nosso site na internet, ele não é o que nós chamamos de responsível. O que é? Eu não entendo muito disso, já é uma área que me foge o conhecimento, mas o que seria um site responsível? Aquele que no celular ele fica perfeitamente formatado, não é? Para quem acompanhou na época das eleições, o responsível é o formato da Renova Matra. Então a Renova Matra, quando ela lançou o seu site, ela lançou um site responsível. Essa é a perspectiva, isso nós imaginamos ser aí um site adequado para a Matra e para a ESMAT. Por quê? Porque hoje o celular ele nos guia, ele nos orienta, ele serve de ferramenta para a maioria dos nossos atos. E nós precisamos então ter essa possibilidade de interagir via celular de uma maneira mais fácil. Então qual é a proposta? Já tem uma reunião agendada para a primeira semana. Transformar o site da Matra em responsível. E na sequência, não é, um site, primeiro vai ser um link, não é, vai ser um acesso e depois um site específico para a ESMAT. Não é? Essa é a nossa intenção, até por conta do ideal de plataforma digital, né, para o futuro. Talvez o Maurício aborde esse tema, ainda que sucintamente hoje. Mas assim, que nós tenhamos a possibilidade de criar atalhos, então não é criar um app, não é essa a ideia inicial, mas atalhos em que nós possamos ter um acesso muito facilitado, muito direto, e que nós possamos consultar os principais temas, né, que são veiculados e serão veiculados no site da Matra, mas também que nós tenhamos a facilidade na consulta traduzida nas consultas eletrônicas e nas assembleias, né, deliberativas. Aí efetivamente a diretoria eleita ela não cria uma distinção muito grande, a não ser pela complexidade do tema e da possibilidade de se criar um debate maior ou não para diferenciar o que seria uma consulta de uma assembleia. Nós entendemos que consultar o associado ou estabelecer uma assembleia, em ambos, né, nós teremos a manifestação da vontade e nas duas situações essa vontade deve ser observada, né, e deve ser defendida, não é, pela associação, independentemente da posição pessoal de cada um dos integrantes, inclusive, né, quem se encontra em mais evidência, como é o caso do presidente, vice, enfim, não é? A vontade assemblear, o princípio assemblear, ele vai sempre preponderar, como o princípio da transparência, que eu relatei já aos senhores, como se fará em algumas dimensões, não é? E também o princípio democrático, obviamente, não é? Que os olhares sejam lançados para todos os estágios da magistratura. E só falando de uma maneira muito rápida, antes de passar a palavra, de um assunto que é palpitante, que é um assunto que vem povoando os grupos de WhatsApp, que é a questão da convocação, não é? A convocação de juízes, de juiz do primeiro grau ao segundo grau. No tocante a esse assunto, muito se tem que conversar a respeito desse tema, não é? São muitas as perspectivas, mas os senhores saibam que tudo será tratado com a mais extrema responsabilidade. Eu sei que muitos associados estão apreensivos em relação a isso, porque vai afetar, não é, muitos estágios da magistratura, mas eu gostaria só de tranquilizá-los em alguns aspectos. No primeiro aspecto é que a nossa proposta sempre foi e sempre será a construção de soluções. Então, assim, esse diálogo existirá com a administração do tribunal, como sempre deve existir. Início. Segundo, somos sensíveis ao problema enfrentado pelos desembargadores, não é? Do volume de trabalho que lhes sufoca, não é? Que lhes dificulta o dia a dia, o trabalho, dada a responsabilidade, não é? Até pelo fato de ser um órgão de segunda instância, o voto, né? A importância que tem o voto, né? A eloquência que ele tem e a necessidade de às vezes se debruçar em assuntos que são assuntos novos, assuntos que exigem, digamos, uma dedicação maior,
Então, nós sabemos do aumento de volume, não podemos esquecer que as condições de trabalho, elas não podem ser pensadas apenas no primeiro grau, elas têm que ser pensadas no segundo grau, e haverá um olhar para isso. E no primeiro grau, esse olhar também vai ser lançado para os juízes titulares em 2 estágios. Aquele estágio que já pode, digamos assim, ou está apto, ou já costuma substituir no tribunal nas férias dos desembargadores, e naqueles auxílios, que são permitidos em algumas circunstâncias e acontecem na prática, ora que passaram a ser regulamentados. Então, as condições de trabalho desse magistrado, haverá uma preocupação, evidentemente, em acompanhar, por enquanto, a Matra quer reunir o maior número de informações possível para tentar a construção da solução dialogada, negociada, mas também temos aí a situação que cada um dos juízes que atuar na substituição do auxílio fixo no tribunal tenha que ter uma estrutura condizente com a responsabilidade que assume, não é? Nós sabemos que quando da convocação haverá processos desvinculados, então realmente se entender como se dará essa desvinculação, mas respeitando esse momento da magistratura, não é? Que esse prévio, na verdade é quase uma transição, do primeiro grau para o segundo, do ponto de vista do tipo de trabalho, do ambiente de trabalho, das responsabilidades que se fazem quando há redação de voto e etc, etc. Então, não podemos esquecer que esses colegas que se tornam aptos a substituir o auxiliar no tribunal são colegas experientes, de carreira, de bastante tempo de carreira, e isso precisa ser observado. Os demais colegas que ainda não estão ou não se interessam, precisam ter a garantia de que essa substituição do tribunal, e aqui eu não estou falando de número, eu não estou falando do quantitativo, eu acho que isso também precisa ser conversado, isso precisa ser analisado e avaliado, mas esses titulares que permanecem, eles também têm que ter, digamos assim, a garantia de uma condição saudável de trabalho, que eles saibam se poderão ou não contar ou permanecer com os auxílios, os juízes que são substitutos em auxílio fixo, se diante de uma carga de trabalho, que isso pode acontecer, um fluxo maior de trabalho, ou efetivamente de estarem sozinhos em suas respectivas varas, se eles vão ter a possibilidade, vão ter o respaldo, digamos, da administração do tribunal, inclusive da corregedoria, para que melhor conduzam aí as audiências, a pauta, o número, o volume de audiências do dia, e na sequência também pensando em relação aos substitutos fixos, que já tem uma rotina, que já tem uma vida estruturada, e que obviamente se preocupam em perder as fixações, porque faz parte da condição de trabalho que o magistrado ele se adeque em sua realidade de vida, não é? Então também uma preocupação com o olhar lançado para esse auxiliar fixo. O móvel, que eu não preciso nem aqui me debruçar muito na preocupação do substituto móvel, é justamente por conta obviamente, se nós tivermos uma substituição em maior número, um auxílio em maior número no tribunal, evidentemente esse substituto móvel passará a atuar, o que se imagina, em APD, o que nós chamamos de APD, não é? E nós podemos ter uma dificuldade, um número de substitutos móveis de APD, e os demais que não estiverem em APD, grandes deslocamentos, essa é uma preocupação também. Não é? E por fim, o famigerado auxílio julgamento, não é? Porque evidentemente alguns juízes eles permanecem na situação de reserva técnica, que é algo que vai ser discutido também pela nova diretoria, e além da reserva técnica, além de suprir, digamos, necessidades nas unidades jurisdicionais, ainda ficam com julgamentos, e esse aumento de julgamentos por conta da desvinculação, isso é impactante. Então passo a palavra agora ao
meu vice, Alexandre Aliprandino Medeiros, para que faça algumas considerações também. Eu não vou me alongar muito, só vou dizer assim, para os colegas de chapa, para os colegas que vieram nos ouvir aqui presencialmente, também para os que estão nos ouvindo à distância, que esta campanha, que iniciou em agosto, na verdade, ela não começou em janeiro, pelo menos não para nós dois, ela foi um exercício muito importante, porque a nossa equipe, eu chamo de equipe, os nossos colegas, são muito diferentes. Eu sempre dizia para o César, eu acho que nós vamos fazer um mandato impactante, porque a gente conseguiu, juntos dessa equipe, construir consensos que nós não imaginávamos, porque nós somos muito diferentes. E nós nos sentimos assim, capazes de construir consensos. Eu tenho certeza que nesse mandato nós vamos construir consensos e desconstruir algumas imagens que foram feitas a nosso respeito, porque nós somos do diálogo, nós fazemos isso no nosso dia a dia e nós faremos também na associação. Então, a minha mensagem assim, é de honra por conseguirmos chegar a esse estágio, de estarmos aqui juntos, de podermos fazer essa apresentação. E a minha atuação, ela vai ser de coadjuvante. Eu vou publicizar aqui, o meu acerto com o César é muito simples. Eu vou respaldá-lo em tudo aquilo que ele precisar, óbvio, com as minhas limitações, porque eu não estaria afastado da jurisdição. E eu combinei com ele que eu trabalharia na coordenação de todos os meus colegas, né? Cobrando, sendo chato, né? Gaspar, para fazer as coisas funcionarem. Mas eu tenho quase certeza que essa segunda parte vai ficar muito fácil para mim, porque este grupo, né, desses cerca de 30 colegas, todos eu senti um envolvimento muito grande. Estava todo mundo assim, ansioso para o início desse mandato. Até eu brincava com o Maurício ontem lá no hotel. O Maurício até está mais empolgado do que nós mesmos que estamos na cabeça da diretoria. E esse sentimento tem movido a todos. Então acho que essa segunda parte de coordenar, de pedir, vai ficar muito facilitada. Então o meu papel na associação vai ser esse, óbvio, tem o meu papel estatutário, que é substituir o César nas férias, na ausência deles, mas nós vamos trabalhar mais ou menos juntos. E foi este o motivo, inclusive, que eu fiz questão que ele encabeçasse, e que não haveria sentido ter essa distinção histórica entre substituto, titular, desembargador, para assumir um cargo importante, porque nós vamos estar juntos. Tudo aquilo que ele precisar, eu vou estar dando o respaldo. Então, eu só gostaria de fazer essa manifestação bem breve, para não cansá-los, e já vou passar a palavra para o Gaspar, que, só a título introdutório, o César já mencionou isso, eu dizia para o César desde o início, né? Eu faço questão, né, que o aposentado assuma, né, uma outra posição no movimento associativo. E até cogitei, né, que eu vou ficar muito feliz, viu, Gaspar? E se em próximas gestões o aposentado seja presidente. Eu acho isso importante. Eu falei, certo colega me perguntou assim, mas tem que ser você o presidente, não o substituto. Eu falei, não, se for assim, eu não vou iniciar essa campanha. Ou será um substituto, ou um aposentado, ou um desembargador. Porque isso também tem um símbolo, né? O símbolo que a gente quer implementar na associação, que é um símbolo de mudança. E, inclusive, é por isso que estamos aqui no fórum, hoje também, né? Então, vou passar aqui para o Gaspar. Bom dia ao presidente, por enquanto, eleito, ainda durante as próximas horas, em breve presidente da Matra, todos os colegas. Também é com uma mistura de felicidade e nostalgia que eu venho nesse fórum, onde eu vivi momentos muito importantes durante 8, 10 anos. Mas gostaria de compartilhar com vocês. Bom, por enquanto está parecendo, nós estamos vendo como se fosse, está tudo bem, como se fosse aquela montanha-russa que a gente está começando a subir. Mais um pouquinho começam 2 anos de muitas emoções. Não foi em vão que eu aceitei voltar a participar da vida associativa.
estava com mais ou menos 12 anos afastado, depois de quase 10 anos de atuação. E justamente os motivos que me fizeram sair, as decepções, o cansaço das lutas em vão, foram os motivos que me trouxeram de volta, justamente para tentar mudar. E a proposta que a Renova Matra trouxe foi de mudança. Então, em mudança, quando você fala em igualdade, em transparência, em diálogo, você não está falando de coisas simples, só ideias. É muito fácil você falar. Agora, viver o diálogo, viver a pluralidade, viver a diferença, viver essa transparência, essa lucidez, esse desprendimento que a vida associativa exige de quem participa, não é fácil. Existem as tentações, existem as limitações de tempo, limitações de espaço, o excesso de trabalho. Então, nada é tão fácil. E eu vi isso acontecer dentro da própria chapa, que é uma chapa plural, é uma diretoria com pessoas de diferentes personalidades, muito fortes, não tem, acho que ninguém com personalidade fraca, graças a Deus. Então, e a convivência tem sido boa. Então, é normal a gente ter diferenças, ontem mesmo, anteontem, eu e o César tivemos uma boa conversa, né, por escrito, sobre um determinado tema, mas acabou resolvido e acabou como se deve terminar um diálogo. E dialogar não significa você só deixar a coisa passar ou ficar tudo bem, vai a coisa acontecer de qualquer forma. Não. Dialogar, a experiência que traz, significa você conhecer os seus interesses, te conhecer para conhecer seus interesses e poder defendê-los. E ao medida que você conhece bem, você consegue inclusive defendê-los com mais lucidez, com menos ego, com menos menos preso a esse interesse. Você consegue se desprender dessas coisas para poder, inclusive, enxergar o outro. Então você conhece você e tenta no diálogo conhecer o outro e assim vai. Nós vamos ter vários diálogos, várias conversas e a intenção é essa. E por isso que muitas vezes confunde-se quem quer diálogo com quem é mais passivo. Não é bem isso. Nós vamos defender, só que sem as medidas drásticas de logo de início. Vamos ouvir, vamos fazer, porque quase nunca vai ser preciso fazer alguma coisa dessa. Tenho absoluta convicção desse tipo de coisa, de atuação. E sobre os aposentados, é um capítulo à parte, porque essa campanha, quando a gente começou a falar em igualdade, em isonomia, em tratamento adequado, dignidade, qualidade de vida, praticamente se ouvia apenas as vozes dos juízes nativos. E nessa eleição, o aposentado apareceu. A voz do aposentado se fez ouvir. E acredito que nesses anos todos se ouviu pela primeira vez de uma forma nunca igual. E o aposentado mostrou as suas necessidades, as suas carências, as suas dificuldades, o preconceito que vive, que vivencia diariamente, as agruras da inatividade. Difícil você deixar de ser juiz, é muito parecido com um jogador de futebol que para de jogar. É um efeito psicológico bastante parecido. Então você tem que se preparar. Então muitas ideias vêm por aí. A partir de segunda-feira eu vou inundar a diretoria de requerimentos. Então, desde os requerimentos mais simples, como conseguir a participação na SMART, até perspectivas que exigem mudança estatutária, como a inclusão do aposentado na comissão de prerrogativas, a inclusão do aposentado na comissão eleitoral e uma participação mais ativa. Eu acho fundamental e trazer o aposentado para a participação. E quando eu falo isso, o aposentado tem saberes
que estão sendo desperdiçados. Eu senti isso agora, porque nós temos, entre os aposentados, 7 ou 8 ex-presidentes do tribunal, outros ex-corregedores. Não foi à toa que eles exerceram essas funções. E todos têm conhecimentos políticos, têm conhecimentos administrativos, saberes que estão sendo desprezados. E eu não entendo por quê. Eu acredito que tem razões psicológicas para quem está na ativa não querer ouvir quem se aposenta. E eu vou tentar, na medida do possível, trazer essas pessoas para serem ouvidas. Então, eventualmente, vocês vão receber críticas de aposentados, inclusive a diretoria, mas a intenção é colaborar. Nós vamos, para isso, trazer, porque pode ser muito necessário para conseguirmos alguma medida legal, inclusive em Brasília. Alguns aposentados conseguiram criar, alguns desembargadores aposentados conseguiram, na gestão deles, a aprovação de leis para a criação de varas, quando o Brasil inteiro não conseguiu. Conseguiram orçamento que estava faltando, tudo aquilo que está precisando agora. Os recursos são escassos, os interesses são grandes, as necessidades são muitas. Então você vai ter disputa de interesses, cada um puxando o cobertor para o seu lado. A partir daí, administrar isso vai ser uma necessidade da administração do tribunal, e a marca precisa colaborar. E quando falar isso, não é uma coisa como eu já disse antes, não é simples. É muito fácil falar, vivenciar isso, ter paciência de ouvir, ter paciência de fazer, exige muita sabedoria. E eu acredito que essa diretoria tem, os colegas têm, e esperamos conseguir realmente colocar do meu lado o aposentado onde ele deveria sempre ter ficado. Obrigado. Demonstrando inclusive a pluralidade do grupo. Vejam que nem foi proposital isso, mas é curioso. O grupo é tão plural que eu comecei falando, juiz substituto, passando a palavra para o meu vice, Aliprandino, que é titular. Na sequência, a fala, e não foi isso, realmente não foi programado, a fala se estendeu ao Gaspar, que representa, os aposentados. Então, substituto móvel, substituto móvel, Aliprandino titular, Gaspar aposentado, e agora eu vou passar a palavra para quem representa os desembargadores, o segundo grau. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um carinho especial, o Dr. José Pitas, que está na ponta aqui, no nosso extremo, ponta esquerda, uma pessoa cuja admiração eu sempre tive, e isso só aumentou ao longo da campanha. E destacando também, ao se falar de desembargador e o segundo grau, a presença do Dr. José Abile, que eu aprendi a admirar, uma pessoa que eu não conhecia no início da campanha, foi uma indicação dos colegas que me fizeram conhecer o trabalho do Dr. Abile, e eu fiquei maravilhado com a pessoa do Dr. Abile, o quanto ele tem de experiência, o que ele traz de experiência profissional, experiência de vida. Inclusive eu tive a oportunidade na caravana de passar por Lençóis Paulista, onde ele foi diretor do fórum, e havia inclusive também uma homenagem ao Dr. José Pitas, e a gente conheceu um pouco mais a história, de quem trilhou aí os mesmos caminhos que muitos já trilharam e que outros ainda irão trilhar. Então eu vou passar a palavra, agradecendo novamente a presença do Dr. José Abile, que nos acompanha, acompanha essa apresentação, passar a palavra ao Dr. José Pitas, que agora nós saímos, digamos assim, da diretoria executiva da AMACRA, falei, o Aliprandino falou, Gaspar, ainda terá a fala, ainda que breve, é o que eu pretendo,
da Rose. A Rose foi mãe recentemente, né? A mãe do Pedrinho, né? Ele nos veio visitar, inclusive está prestigiando o evento. O Pedrinho, um garoto hiper sorridente, risonho, não é? Cheio de saúde, cheio de vontade, não é? De estar aqui, não é? E participar desse evento. Então, daqui a pouco, assim que ela já estiver apta, também teremos a palavra, breves palavras da Rose. Mas eu vou passar a palavra agora, então, para o Dr. José Pitas, que representa a Comissão de Prerrogativas. Então, o Dr. José Pitas fala, obviamente, como desembargador, né, suas visões como desembargador, sua valorosa carreira, sua trajetória profissional, mas ora representa então a Comissão de Prerrogativas. Tá? Então agora, Dr. José Pitas, com muita honra, lhe passo a palavra aí para algumas considerações. E depois, na sequência, só antecipando, porque daí eu não tenho a fala na volta, vou pedir para o Dr. José Pitas já transferir a palavra ao Maurício, que representa a ESMAT, e é justamente substituto fixo em Mogi-mirim, fechando aí, digamos assim, os 5 estágios da magistratura. Ok? Muito obrigado pela presença. Palavra para o senhor. É rapidinho. Aliás, nem sabia que eu ia falar. Eu pensei que era só para ficar aqui. Rapidinho, só. Mas, na verdade, quem deveria estar no meu lugar mesmo aqui é o Polasco, eu acho, com todo o respeito. Mas o Polasco parece estar com problema de conexão no Bauru, não pôde vir. E ele teria realmente um conteúdo importante para dizer para vocês. O meu conteúdo para dizer para vocês é apenas que aquele é um homem hábil. O José Hábil é um homem hábil. Eu sempre brinco que ele é um homem hábil. E nós nos conhecemos quando eu era diretor de secretaria em Botucatu e ele era advogado. Interessante o que é a vida, né? Hoje nós somos colegas. Né? Bom, e o que eu tinha para dizer para vocês, além esqueci de falar do bom dia, né? Do bom dia, é que eu fiz questão de vir aqui hoje. Eu tenho problemas de limitações, então eu não poderia estar necessariamente, mas eu pude estar. E o que mais me motivou a vir aqui é que eu ia encontrar uma juventude representando a Renova Matra que me entusiasmou. Eu fiquei entusiasmado com vocês, porque eu queria conhecê-los, porque eu gostei de ver ideias novas, gente vibrante, e esse é o meu maior testemunho que eu gostaria de passar para vocês, que eu fiz questão de vir vê-los pessoalmente, porque gostei mesmo da postura de vocês, gostei da juventude, gostei das ideias, gostei da vibração de tudo isso. E basicamente é isso que eu queria passar, e eu quero ver que pessoas falam coisas mais importantes, porque o que eu tenho a acrescentar para você é que todo mundo já tem, né? Essa visão global, esse aspecto solidário, essa postura de visão coletiva, visão histórica. E, aliás, isso é uma das coisas também que me entusiasmou. Eu percebi, o pessoal aqui, não é aquela pessoa que pensa em mim, eu tenho problemas, realmente cada um pessoalmente tem seu problema, mas ele está pensando em termos coletivos, em termos históricos, em termos de instituição. Então, com licença, eu vou passar para as pessoas mais merecedoras, uma delas é o Maurício aqui. Bom dia. O Dr. Pitas até agora o mais empolgado de todos nós, né? Muita honra, muita satisfação participar dessa apresentação da chapa, muito feliz, muito empolgado. Eu vou disputar com o Gaspar, quem vai mandar mais requerimentos para a diretoria. Mas falar rapidamente da ESMAT, a 15ª região, e a gente precisa reconhecer isso. Tivemos recentemente uma reunião aqui no fórum com a doutora Gisela. E a doutora Gisela falou muito de como a 15ª região é reconhecida fora do estado de São Paulo. E a 15ª região ela é muito rica em colegas que atuam na área docente, colegas que escrevem, colegas que são palestrantes hábeis,
carismáticos, e isso nos apresenta muitas perspectivas para o SMAT, porque a ideia da escola associativa é justamente aproveitar essas habilidades desses colegas. E nessa linha, a SMAT pretende, em âmbito administrativo e financeiro, primeiro, facilitar a participação do associado, facilitar a apresentação de projetos, facilitar o acesso àquilo que estamos fazendo, ao nosso calendário, aos nossos programas, aos nossos cursos. Também existe a ideia, historicamente, a Amatra sempre faz um aporte financeiro na SMAT para auxiliar no lançamento dos cursos. A nossa ideia nesse ano é que, à medida que os cursos forem se desenvolvendo, que a SMAT retorne esse recurso à associação. A SMAT ela tem um potencial muito positivo, muito grande, tanto de incrementar a renda daqueles associados que participarem como docentes, como de auxiliar financeiramente a própria associação. Temos projetos para cursos de curta duração, nós queremos descentralizar a atuação da SMAT. A nossa ideia é realizar pelo menos um curso presencial de curta duração em cada cidade sede de circunscrição. Além das parcerias, temos já conversado com algumas instituições de ensino superior para parcerias aqui em Campinas, mas também em outras regiões do estado. E em termos de cursos de duração continuada, existe a ideia, o projeto de trabalharmos com preparatório para a OAB e pós-graduação, nesse caso mediante convênios com instituições de ensino superior. Também queremos, Gaspar, aproveitar tua participação aqui na mesa, fazemos questão dos associados aposentados, como alunos, como professores. Nós temos grandes mestres, grandes escritores que hoje estão aposentados e fazemos questão, pretendemos desenvolver esse diálogo, essa interlocução com a pasta dos aposentados para tê-los conosco. E a ideia, o César bem expôs isso, é de descentralizar. Existe uma visão da diretoria de maior protagonismo dos diretores regionais e a SMAT pretende trabalhar bastante nesse sentido, no protagonismo com os diretores regionais, para, conhecendo as realidades de cada cidade, procurar levar a essas cidades cursos que melhor atendam às expectativas dos associados, o público-alvo, e que permitam que os associados de todo o estado, de toda a nossa região, participem. De maneira muito resumida, o pessoal não sabe, mas no grupo de WhatsApp eu falo bastante, né? Mas de maneira muito resumida, é isso. Obrigado. Muito bem. Agora eu vou passar a palavra a uma pessoa que recebeu o meu convite. Algumas pessoas, eu tive a oportunidade de fazer convites, né, pessoalmente e de forma especial, por várias circunstâncias, mas a pessoa que vos falará agora, né, que eu vou passar a palavra, que é a secretária, que vai ser a secretária-geral da Amatra 15, é uma pessoa em quem eu deposito extrema confiança, dado o reconhecimento, o valoroso trabalho que ela já prestou à nossa associação no passado, mas o empenho, a dedicação em tudo que faz. Ela já estava grávida do convite, estava gestante, né? A princípio até ficou um pouco receosa, não é, por conta dessa condição, não é, que eu tivesse consciência, não é, de algumas limitações que poderiam se apresentar no início, mas assim, a qualidade do trabalho da Rosilene e o quanto ela vai poder contribuir para essa nossa gestão supera qualquer espera, não é, que nós precisamos ter aí para que ela assuma, não é, integralmente todas as suas funções na Amatra. Então, Rose, seja muito bem-vinda, né, porque ela se ausentou um tempo até aí da campanha, né, por conta da gestação, e ora, então, nos presenteia, né, não só com a sua presença, né,
seu retorno aí as atividades, basicamente as atividades associativas, com o filhão, né? Com o Pedrinho, que na verdade ele já nasceu, né? Já avançou, já nasceu, né? Ele já é uma criança, ele não é quase um bebê, e é uma presença encantadora. Parabéns, né? pela maternidade, e seja bem-vindo. Bom dia a todos. César, Maurício, Dr. Vitas, colega Gaspar, obrigada inicialmente pelas boas-vindas e pelas palavras. Colegas magistrados, desembargadores, titulares, substitutos, aposentados, um bom dia a todos. Como o César disse, eu sou a secretária-geral agora, né? Serei a secretária-geral após a nossa posse hoje. E fui secretária-geral na Matra, na última gestão, até a saída da presidência do colega Paloni, né? Então também exerci a mesma função aí durante a gestão atual. Há mais ou menos um ano, quando o Paloni saiu, eu também saí logo em seguida, por questões já expostas aí aos colegas, algumas divergências. Mas agradeço muito ao Paloni pela oportunidade, porque foi o meu ingresso na vida associativa. Nós somos do mesmo concurso, né? Nós somos recém-ingressos na magistratura, ainda considero que somos juízes substitutos móveis, e acredito que a confiança de integrar um juiz substituto móvel na Matra, feita até pelo colega Paloni, foi muito importante, né? Porque a gente não tinha esse acesso. Eu acho que pouco acesso se tinha dos colegas substitutos até então na vida associativa. Então participei de algumas comissões, de substitutos, né, discutimos muitos assuntos e me senti integrada na gestão nessa fase. E agora aceitei o convite do César, justamente por acreditar que a gente pode renovar, né, que nós podemos juntos trazer ideias de juízes recém-ingressos, juízes aposentados, juízes desembargadores, titulares. Eu acredito que o grupo pode junto traçar novos caminhos, inclusive para a associação, né? Nós vislumbramos trabalhos ótimos, tanto da última gestão como de gestões anteriores, mas eu acredito que a confiança das pessoas que votaram na gente também tem ligação com essa necessidade de renovar algumas ideias que foram reiteradas aí ao longo dos últimos anos. A questão da transparência, né? A questão da comunicação. Muitos são associados e não integram a associação, né? A condição de associado é muito difícil, até pelo nosso dia a dia, né? As nossas atribuições às vezes tomam todo o nosso tempo, mas é muito importante que saibamos que somos associados e participamos de uma agremiação que deve discutir, democratizar as ideias e democratizar as decisões. E com isso, trazer ao tribunal as nossas ideias, que eu acho que esse diálogo é fundamental. Então, eu agradeço muito o convite, acho que vamos fazer um grande trabalho com essa equipe. É um grupo bem eclético, de ideias, de experiências, somos muito diferentes e acho que essa convergência é que vai ser importante para a renovação. E esse grupo, mais os empregados da Matra, que são maravilhosos, aqui o Charles, a gente fez vários vídeos na outra gestão, são pessoas maravilhosas e eu tenho certeza que faremos um ótimo trabalho. Então, obrigada pela oportunidade, espero contribuir com o que eu puder. Pedrinho vai estar sempre por aí ajudando aqui. Eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho, acredito nisso. Obrigada. Essa apresentação na data de hoje, então ela representa também um marco, como já foi colocado, na tecnologia, né? E como tudo que é feito ao vivo e online, nós temos um risco envolvido, é claro, né? Mas deixei por último para citar um integrante da chapa, que é o Breno, porque o Breno, assim, ele além de ser um ser humano fantástico e ter projetos que nos honram muito por conta da iniciativa, quer dizer, ele é uma pessoa quieta, é uma pessoa na dele, é uma pessoa muito discreta
e ela é uma pessoa que trabalha muito, né? Poucos sabem o trabalho do Breno do ponto de vista social, né? Ele agora, digamos assim, ele se faz mais presente em alguns grupos de WhatsApp, mas ele tem um trabalho bem antigo, né? Já na área social. E o Breno, engraçado, quando a gente foi fazer a composição da chapa, eu brinco às vezes com o Eliprandino sobre isso, porque no começo a gente tinha a intenção de tentar reunir colegas com um ideal, né? Que fosse comum. Aos poucos a gente foi agregando pessoas, né? Um número de pessoas que nos permitiu começar a definir perfis, né? Quem tinha um perfil, né, mais associado a uma ou outra pasta. E isso fez com que alguns colegas, né, naturalmente se reunissem. Então, a Olga, a Ana Cláudia, o Maurício, né, que são da área acadêmica, o Manuel Penido, né, acabassem se reunindo na SMAT, né, em prol da SMAT, né, em torno da SMAT, fez com que o Polastro já se anunciasse como sendo assuntos jurídicos e prerrogativas, a Rose, com a experiência que ela detinha na Secretaria-Geral, o Bernardo, né, em assuntos legislativos por conta das manifestações. Só que é engraçado, né? Tinha uma pessoa que deveria ter se manifestado na época oportuna, mas não fez, que foi justamente o Breno, que ele é o mago das vinhetas, da informática. Ele foi o responsável, digamos assim, por uma campanha extremamente diferenciada que a Renova Matra pôde desenvolver. Então, quem pôde acompanhar, quem acompanhou, verificou vídeos, né? Muitos dos vídeos com as aberturas, com o som, né? Interagir pessoas, né? Às vezes ele tirou inclusive o rosto do Eliprandino uma vez, ele considerou como sendo mais, digamos assim, mais eficaz para a mensagem, né? Que nós tivéssemos uma outra imagem, e ele que foi o responsável, né? Ele foi o grande responsável do ponto de vista tecnológico, e ele hoje então, ele é diretor regional de Bauru, né? Então eu tenho a honra de tê-lo como diretor regional de Bauru, e ele fica nos bastidores. Então, Breno, como eu sempre fiz, aliás eu pedi a ele um vídeo, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar, a nossa caravana, da minha passagem, né, por vários fóruns e cidades, e ele fez, né, ele escolhia a música disparada, e ele assim, tudo, não há desafio que ele não aceite e que ele não faça muito bem. Então tem mais um desafio, então, Breno, vou lançar ao vivo e com o risco, né? Nós vamos tentar, assim, movimentar os grupos de WhatsApp. Agora são 11h58 da sexta-feira, 29 de março de 2019, no intuito de saber se tem algum colega, né, que já conseguiu fazer uso dessa tecnologia, de acompanhar ao vivo, e que porventura tenha algum questionamento, né, que tenha, digamos assim, algum questionamento que nós possamos responder de pronto. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, o grupo de hoje, a velocidade da informação ela é gigante, né? Ela é extremamente rápida, essa informação disseminada nos grupos de WhatsApp. Então a gente fica o primeiro desafio, não é? Com o propósito que nas próximas, né, transmissões, né, isso venha a ser cada vez mais presente. Então a ideia é que nós tenhamos, né, nas próximas apresentações, essa interação como sendo algo muito vivo e muito comum, perfeito? Então fica aqui o convite aos colegas que porventura estejam na internet, para que façam essa interação conosco. E aproveitando o ensejo, eu quero registrar duas presenças, a presença, não é, da nossa diretora social, a Érica Escarasati, que aqui também nos brinda, nos prestigia com a sua presença. A Érica, que com o Rodrigo, né, Machado, o Rodrigão, né, que nós chamamos de Rodrigão, que é o nosso diretor social, né, acabaram formatando, mas a Érica é a responsável, ela que domina muito bem essa área, e hoje se despede da diretoria social
em alto estilo, né, assim como é a consideração da Renova Matra por ela, né, pela pessoa da Érica, pelo trabalho que ela realizou. Então hoje nós teremos aí a satisfação de uma comemoração, né, no final do dia, né, à noite, né, praticamente no início da noite, aí no Clube Regatas, né, nós vamos fazer aí um evento festivo, né, de celebração, né, da passagem da antiga diretoria à nova diretoria, e organizado então pela Érica, né. Então quero agradecer, muito obrigado, Érica, pela organização do evento, né, estaremos juntos hoje à noite. E registrar também a presença da doutora Marinês, que também veio nos prestigiar, né, aqui a apresentação da nossa diretoria, que tomará posse, né, ela desembargadora, representando a Escola Judicial do TRT 15, né, e agradecer. Muito obrigado, então, à doutora Marinês também pela presença. Eu tenho a satisfação de registrar, não é, a presença tanto, não é, de quem esteve desde o início, o colega Kleber Salles, que é candidato à presidência da ANAMATRA, candidato à presidência da ANAMATRA, como a presença da nossa colega Noêmia Porto, também candidata à presidência da ANAMATRA. Então é uma grande honra para a Matra 15, né, recebê-los, né. Nós sabemos da importância, né, que temos em desfrutar, ainda que seja brevemente, breves palavras. Nós não tivemos aí a oportunidade de organizar um debate, não é, nos formatos tradicionais, mas assim o privilégio, né, que a Matra 15 tem, né, de no dia de sua apresentação contar com a presença dos dois candidatos à presidência da ANAMATRA e ouvi-los, né, ainda que brevemente, de forma resumida, não é? Que eles tenham a oportunidade de apresentar suas propostas também para os associados da Matra 15.